Fala pessoal, aqui é o professor Jefferson Vicente para mais uma aula de Direito Penal. Nossa aula de hoje vai falar sobre o tema da aplicação da lei penal. Como vocês sabem, é um dos primeiros temas, é um dos primeiros assuntos do estudo do direito penal. Pessoal, esse aqui é um tema que ele não é tão grande, mas ele tem muita incidência em prova. Ele tem muita incidência em prova. Então você precisa estudar esse tema com zelo, com carinho. Ele não é difícil, mas você precisa entender principalmente os exemplos, memorizar algumas coisas, alguns termos-chave para você acertar no dia da sua prova. Beleza? Vamos lá então. Em primeiro lugar, a nossa abordagem aqui, galera, é uma abordagem que depende da leitura da lei seca, ela depende da leitura também de apenas duas súmulas de jurisprudência, você não encontra assim julgados e tudo mais sendo muito cobrados, tá bom? Basta a leitura essas duas súmulas aqui do STF, que está mais do que suficiente. Na parte da doutrina, para o teu nível de concurso, estude apenas o básico do básico da doutrina, tá? Não se deixe levar muito pela doutrina, não, porque senão você vai viajar muito aqui de maneira desnecessária. Faça bastante exercícios da banca para você fixar o conteúdo, tá? Você precisa fazer bastante exercício da banca para que você possa memorizar. Você só memoriza quando você força o seu cérebro. E por último, revise o essencial constantemente. Por exemplo, você tem que revisar constantemente o que é o luta, o que é o abolício crimes e as consequências do abolício crimes. Você tem que revisar constantemente as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, que são aquelas que mais caem, e também as incondicionadas. Na verdade, as incondicionadas são as que mais caem, as condicionadas caem um pouquinho menos, tá bom? Então, essa revisãozinha ali, você consegue também através de leitura de lei seca, com as suas anotações, vão gerar aí uma absorção de 100% do conteúdo, porque não é um conteúdo tão difícil. Lembrando que o nosso método é o método 80-20. Primeiro nós fazemos as questões da banca FGV para depois construir a nossa aula. Então, nossa aula é formada com base nas questões da FGV, mais o método do direito em camadas. O que é o direito em camadas? São as informações que você acrescenta, tá? Posteriormente. Por exemplo, existe um conhecimento aqui dentro dessa matéria que são os princípios que orientam as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Existem princípios. Há princípio da nacionalidade, princípio da bandeira, existem princípios. E são temas que são cobrados em carreiras jurídicas, com provas mais avançadas. Você não vai estudar esses princípios agora porque não interessa para a grande maioria dos concursos, beleza? Então, no futuro, se você for fazer um concurso assim para delegado de polícia, para promotor, normalmente para essas duas carreiras que cobram um pouquinho mais pesado esse tema. Aí você vai complementar o estudo com os princípios, beleza? Agora, caso não seja o seu interesse de fazer para essas carreiras um pouco mais avançadas, você não precisa. Então, por isso que é direito em camadas. Primeiro você domina o básico, depois você acrescenta, dependendo da carreira para a qual você estiver estudando. Continuando, principais matérias do encontro de hoje. Hoje o tema é da aplicação da lei penal. E nós temos a aplicação da lei penal no tempo, ou seja, quando eu aplico a lei penal X ou quando eu aplico a lei penal Y. Normalmente a gente fala de aplicação da lei penal no tempo quando tem mudança de lei penal, ou quando um indivíduo ele é maior de idade ou menor de idade. Quando ele praticou determinada conduta, ele pode ser considerado maior, menor, e aí depende da aplicação da lei penal no tempo. Aplicação da lei penal no espaço, o camarada mandou a bomba da Argentina, explodiu no Brasil, matou um brasileiro. Onde o crime foi praticado? No local onde a bomba foi enviada, onde a bomba explodiu. Então, a aplicação da lei no espaço, ela diz respeito a esse entendimento. E a gente acaba estudando também a questão da territorialidade e da extraterritorialidade, tá? E por fim, lei penal em relação às pessoas. Aqui a gente estuda basicamente as imunidades, imunidade diplomática, imunidade parlamentar, beleza? Então aqui, esses três temas aqui são os subtópicos da matéria da aplicação da lei penal. Eu já quero adiantar para vocês a importância prática de saber aplicar a lei penal no tempo e no espaço, tá bom, galera? Vamos pensar no seguinte, ó. Um indivíduo, ele realizou um disparo de arma de fogo. Vou fazer um desenhozinho aqui para ficar bem muitinho. Vocês sabem que eu desenho muito, certo? Vocês sabem que eu sou quase um especialista, né? São dos gases e o projétil.
camarada realizou um disparo de arma de fogo no dia 20/10 de 2024. Ou seja, maioridade dele. Quando é que ele alcançará a maioridade? Dia 30/10. Então aqui, ó, tempo. Aqui ele realizou o disparo no dia 20/10. No dia 30/10, ele completou 18 anos. Alcançou a maioridade. Só que a sua vítima não morreu imediatamente. Ela só morreu dia 15/12. Então, dia 15/12 ocorreu o óbito. Pergunto-lhes, Brasil, esse indivíduo que quando realizou o disparo era menor de idade e quando a vítima morreu era maior, ele vai responder nos termos do ECA, por ato análogo ao homicídio, ou ele vai responder nos termos do Código Penal pelo crime de homicídio. Para você poder definir como ele será responsabilizado, você, em primeiríssimo lugar, precisa entender quando o crime foi praticado. E aí, quando o crime foi praticado? No momento da ação ou no momento do resultado? Então, quando a gente estuda da aplicação da lei penal no tempo, nós estamos tentando discernir se o indivíduo é maior ou menor de idade. Mais na frente, nós vamos ver também a sucessão de leis penais no tempo. E a lei penal maléfica, ela não retroage. E por causa disso, você precisa definir qual é o momento do crime para saber se uma lei nova se aplica a ele ou não. Vamos dizer que aqui, ao invés dele completar 18 anos, entrou em vigor uma lei mais gravosa. A lei mais gravosa, ela não retroage para prejudicar. Só que para eu dizer que ela não retroage, em primeiro lugar eu tenho que definir quando o crime foi cometido. Se eu não defino como o crime foi cometido, como é que eu vou saber se ela vai retroagir ou não? Por exemplo, se o crime foi cometido aqui, de fato essa lei nova não se aplica a esse crime, porque ela não pode retroagir. No entanto, se o crime foi praticado aqui no momento do resultado, essa lei se aplica, porque ela é anterior ao resultado. Então, quando ocorre o crime? No momento da ação ou da omissão ou no momento do resultado? Tá vendo que tanto para a questão da maioridade quanto para a questão da sucessão das leis penais no tempo é importante eu definir em primeiríssimo lugar quando o crime foi praticado? E aqui nesse exemplo, pessoal, a gente vai aprender, a gente vai rever isso, não se preocupe, isso aqui é apenas uma introdução. O crime é praticado no momento da ação ou da omissão. A teoria adotada para a definição do tempo do crime é a teoria da atividade. Então, no momento da ação ou da omissão. Então, aqui ele ainda era menor de idade. Beleza? Se, por exemplo, em vez da maioridade, aqui fosse uma lei penal nova, gravosa, prejudicial, essa lei se aplicaria a esse crime? Não. Porque ela é gravosa e ela é posterior ao momento do crime. Jefferson, então o momento do crime não é o momento do resultado? Não. O momento do crime é o momento da ação da omissão, porque aqui no Brasil nós adotamos a teoria da atividade. Beleza? Então aqui eu tenho um exemplo de maioridade, aqui eu tenho um exemplo de sucessão de leis penais no tempo. Agora vamos tratar da importância, ou melhor dizendo, vamos visualizar a importância da definição da lei penal no espaço. O indivíduo mandou a bomba lá da Argentina, explodiu no Brasil e matou um brasileiro. Esse crime foi praticado no Brasil? Ou esse crime foi praticado na Argentina? Ou foi praticado nos dois? Pessoal, para definir isso, a gente tem que saber qual é a teoria adotada no Brasil, com relação à aplicação da lei penal no tempo, melhor dizendo, no espaço. E aí, galera, vai um macetinho que eu vou repetir aqui diversas vezes na aula. Luta. Aplicação da lei penal no tempo, teoria da atividade, momento da ação ou omissão. Aplicação da lei penal no espaço, teoria da ubiquidade. Ubiquidade significa que tanto faz o local da ação ou da omissão ou o local do resultado. Os dois estão incluídos. Então o indivíduo mandou a bomba da Argentina, explodiu no Brasil, matou um brasileiro. Pela teoria da ubiquidade, ele praticou o crime aqui porque o resultado ocorreu aqui. Mas o contrário também aplicaria a lei brasileira. Por exemplo, o camarada enviou a bomba do Brasil que explodiu na Argentina. Ele também praticou o crime no Brasil. Por quê? Porque aqui ocorreu a ação ou omissão. Então, tanto faz para a teoria da atividade, o que importa é o momento da ação ou omissão.
Para a teoria do resultado, o que importa é o local do resultado. No entanto, para a teoria da ubiquidade, tanto faz o local da ação ou da omissão quanto o local do resultado. Beleza? Então, para definir o lugar do crime, nós usamos a teoria da ubiquidade. Para falar do tempo do crime, nós usamos a teoria da atividade. Então, o camarada que enviou a bomba da Argentina que explodiu no Brasil e matou um brasileiro, ele vai responder perante a lei brasileira, porque, para fins do nosso direito penal, ele praticou o crime aqui no Brasil. E aqui ocorreu o resultado. Show de bola? Então, aqui você já compreendeu mais ou menos a importância dessa matéria. Vamos agora desenvolver. Então, ó, primeira teoria adotada. Nós temos 3 teorias que tentam explicar o local e o momento do crime, e o tempo do crime, certo? Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Teoria do resultado, momento onde o crime se consumou. E teoria da ubiquidade, que engloba os dois, tá? Engloba os dois anteriores. E aí, no luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Vamos agora estudar de maneira um pouco mais esmiuçada o tempo do crime, tá? Aqui é a aplicação da lei penal no tempo. Primeiro, já falei para vocês, nós adotamos a teoria da atividade conforme deixa claro o artigo 4º do nosso Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quer dizer, teoria da atividade. Os exemplos de aplicação eu já dei para vocês. A teoria adotada eu já falei para vocês também qual é. É a teoria da atividade. E agora vamos ver, pessoal, um segundo assunto que está totalmente relacionado com a aplicação da lei penal do tempo. Mas é um assunto que é até mais importante do que a aplicação da lei penal no tempo, que é a sucessão de leis penais. Aqui, galera, quando eu falo de sucessão de leis penais, eu estou falando de uma lei que sucede outra lei. E essa lei nova, ela tanto pode beneficiar o réu, como ela pode prejudicar o réu. E se ela prejudicar, ela não pode ser aplicada a ele. Se ela beneficiar, ela pode ser aplicada a ele, ainda que ela seja posterior ao momento do crime, que é o momento da atividade. Da onde a gente tira essa informação? Da Constituição e do Código Penal, através da definição do princípio da legalidade. Olha o que está escrito no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Tem que ter lei. Forte. Tem que ser lei. Essa lei precisa ser anterior. E ela precisa ser razoável o suficiente para definir crime. Eu estou marcando de cores diferentes porque vou extrair alguns subprincípios do princípio da legalidade, tá bom? Então, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Nós extraímos também da Constituição de 88 a mesma coisa. A forma de escrever só muda aqui, depois do defina, em vez de ser ponto final, é uma vírgula, tá? Então é a mesma coisa, o princípio é o mesmo, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E a Constituição ressalva que a lei penal não retroagirá. Claro, ela tem que ser anterior, então a irretroatividade da lei penal, ela decorre da anterioridade dela. Beleza? Salvo para beneficiar o réu. E a partir dessas informações nós vamos extrair os subprincípios. O primeiro deles é o subprincípio da reserva legal. Pessoal, isso significa que só lei cria crimes. Quando eu falo só lei, é importante você entender o que não cria crimes. Vamos lá? Em primeiro lugar, medida provisória não cria crimes. Aí vem a ressalva. Isso aqui é dica cultural. Toda vez que eu falar para vocês assim, ó, galera, dica cultural. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu estou te dando uma informação que talvez esteja um pouquinho acima do teu nível de concurso. Provavelmente esteja acima. No entanto, e por causa disso, melhor dizendo, você não necessariamente precisa anotar, tá bom? Mas eu gosto de falar porque vai que você faz uma questãozinha ou outra por aí e ouve essa informação e não tem... Você fica com a sensação de que nunca ouviu nada parecido.
Então eu gosto de dar algumas dicas culturais no momento da apresentação da minha aula, tá bom? Mas você não precisa anotar por causa do teu nível de concurso, beleza? Mas eu vou falar, tá? Se você quiser anotar, você anota, aí fica por sua conta. Mas essa informação normalmente está um pouquinho acima do teu nível de concurso. Vamos lá, então. Tanto é que eu nem vou anotar aqui, tá? Princípio da reserva legal. Só lei cria crimes. Quando eu falo só lei cria crimes, eu preciso entender o que não cria crimes. Tá? Porque o examinador, ele não vai dizer, ele não vai fazer uma questão perguntando se só a lei pode criar crime, que você vai responder que sim. Tá? Ele vai tentar te induzir a erro citando outras espécies legislativas para tentar te confundir. Por exemplo, tratado internacional cria crime? Não. Tratado internacional não cria crimes. Ele pode até limitar o poder punitivo do Estado, mas ele não pode criar crimes. Constituição cria crimes? Também não. A Constituição limita os poderes punitivos do Estado. A Constituição ela pode conter mandados de criminalização, quer dizer, ordens para o legislador criminalizar determinadas condutas, como, por exemplo, o racismo, o tráfico, o terrorismo e a tortura, os crimes hediondos e também os crimes praticados por grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, esses crimes eles devem ser criminalizados por ordem da Constituição, artigo 5º da Constituição. Então, ela contém mandados de criminalização. Porém, a Constituição não contém a previsão de crimes. Até porque a própria Constituição diz que quem vai criar o crime é o legislador, através de uma lei. Tá? Ele disse, ó, não há crime sem lei anterior que o define. E a Constituição, ela não é uma lei em sentido formal, correto? Ela é no sentido genérico, a gente pode chamá-la de lei também, a lei maior, mas no sentido formal, ela não é lei, como por exemplo a lei ordinária e a lei complementar. Logo, a Constituição também não cria crimes. Tá? Ela pode limitar o direito penal, mas ela não cria crime. Outra coisa que não pode criar crime é medida provisória. Medida provisória também não cria crimes. E tem vedação expressa nesse sentido. No entanto, existe entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a medida provisória pode excluir crimes. Eu, no meu entendimento, não de maneira direta, mas pode de maneira indireta. Por exemplo, a lei, uma medida provisória concede uma anistia de um tributo que ensejou, eventualmente, a prática de um crime de sonegação. Você extingue o tributo, você acaba afastando o crime também. Então, eu acredito que quando a medida provisória não trate especificamente de matéria penal, e sim de temas que indiretamente vão afastar o crime, eu acredito que pode sim a medida provisória tratar de afetar o direito penal, mas jamais criando crimes. Decreto, medida, instrução normativa ou qualquer ato normativo de índole infralegal, muito menos ainda, né, galera? Então, só lei. Segundo, a lei precisa ser anterior ao crime. E quando o crime ocorre, nós já vimos aqui. O crime ocorre no momento da ação ou omissão. Então, por exemplo, esse crime foi praticado dia 20/10/2024. Pessoal, esse processo vai tramitar durante anos. Durante anos. Todas as leis novas que surgirem relacionadas a esse fato e sejam posteriores à data da ação ou da omissão não poderão ser aplicadas, salvo se forem benéficas. Se forem maléficas, se forem leis penais gravosas, elas não podem ser aplicadas a esse fato. Então, às vezes, o juiz dá a sentença 10 anos depois. O tribunal dá a decisão 10 anos depois. Essa decisão vai ter que se basear na lei que estava vigente na data da ação da omissão. Ele não vai se basear na lei vigente do momento da sentença, tá bom? Ele vai se basear na lei que estava em vigor, salvo se a lei nova for benéfica, e a gente vai ver isso agora. Então, a anterioridade exige que a lei penal seja anterior à conduta, ao momento do crime, que é o momento da conduta. Agora, dois desdobramentos da anterioridade são, em primeiro lugar, a irretroatividade da lei penal maléfica. Como assim, Jefferson? A lei penal não retroagirá para prejudicar, tá? Porém, por ressalva constitucional expressa,
ela pode retroagir para beneficiar. Então, se a lei penal, por exemplo, exclui um crime, que a gente chama de abolício criminis, ou se a lei penal diminui uma pena, ou se a lei penal dá um benefício, pode eventualmente diminuir o tempo de cumprimento de pena, ela retroage. Beleza? Então, galera, a lei penal maléfica não retroage. Show de bola? Só que tem uma observação aqui. Qual a observação? Eu falei para vocês que a referência é o momento da ação ou omissão. Existe um tipo de crime que é chamado de crime permanente, tá? Os crimes, eles são divididos, pessoal, em relação ao prolongamento da conduta em crimes instantâneos de efeitos permanentes e crimes permanentes. O crime instantâneo é o crime em que a conduta ela se dá em um instante. Por exemplo, matar alguém. Matar ocorre em um momento. No momento a pessoa está viva e em um instante ela está morta. Tá? É uma conduta praticada em um instante. Furtar é uma conduta praticada em um instante. No momento você tem a posse indevida, você não tem a posse, no outro momento você tem a posse. Então, esses são crimes que a gente chama de instantâneos. Só que existem crimes que a gente também chama de permanentes porque a conduta se protrai no tempo. O exemplo clássico é a extorsão mediante sequestro. O indivíduo, enquanto ele estiver no cárcere, o crime de extorsão mediante sequestro estará sendo praticado. Então, a conduta não vai ocorrer como, por exemplo, aconteceu aqui, ó, em um instante no momento do disparo. Não. Digamos que esse crime aqui, ao invés de disparo de arma de fogo, fosse um crime de sequestro. E esse crime de sequestro, ele perdurou esse período inteiro. Nesse caso, galera, durante todo o período em que a vítima estava sequestrada, a conduta estava sendo praticada. Então, pela teoria da atividade, o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão, quer dizer, é o momento da conduta. Só que em alguns casos a conduta se protrai no tempo. Então, qualquer lei nova que entrar em vigor durante o período do cárcere, ela vai se aplicar a esse fato. Por quê? Porque ela está sendo praticada durante a conduta e não posteriormente à conduta. Ah, não, Jefferson, a conduta foi sequestrar. Não, não. A conduta inclui desde o sequestro, desde o rapto da pessoa, até o fim do cárcere. Esse período todo aqui é o período da conduta. Show de bola? Então, havendo uma lei nova e entrando ela em vigor durante o período da conduta, ela vai se aplicar ao caso mesmo sendo prejudicial. Isso por quê? Porque ela entrou em vigor durante a conduta e não posteriormente. Aqui no caso, como o disparo de arma de fogo é uma atitude instantânea, você não tem a aplicação da lei nova, se a lei entrou aqui em vigor dia 30/10, ela não vai se aplicar a esse crime aqui de homicídio. No entanto, ela se aplicaria ao crime de sequestro ou cárcere privado ou de extorsão mediante sequestro, porque ela entrou em vigor durante a execução da conduta. Show de bola? Outro detalhe, o furto é um crime instantâneo. A difamação é um crime instantâneo. Mas o homicídio é um crime instantâneo de efeitos permanentes, porque a pessoa é atingida e permanece morta. Então, algumas pessoas podem pensar, não, o homicídio é um crime permanente, porque a pessoa não volta a viver, ela fica permanentemente morta. Sim, galera, ela fica permanentemente morta. No entanto, a conduta foi instantânea. Os efeitos da conduta que são permanentes. Beleza? Então, atenção, tá? A lei penal não retroage. Não retroage se ela foi, a lei penal maléfica não retroage, se ela foi publicada após a conduta. Se ela foi praticada durante a conduta, e ela só pode ser praticada durante a conduta se o crime for permanente, ela não está entrando em vigor após a conduta, e sim durante a conduta. Depois nós temos a retroatividade benéfica. A lei retroage para beneficiar. A lógica disso, galera, é a seguinte, olha só, o camarada pratica uma conduta e num determinado momento é crime e posteriormente deixa de ser crime, por exemplo, adultério. Se deixou de ser crime é porque a sociedade já não reconhece mais que aquela conduta afeta os valores daquela sociedade, ou não afeta de modo tal que justifique a aplicação de uma pena privativa de liberdade ou qualquer outra pena de natureza criminal.
Se a sociedade mudou de ideia, não faz sentido você manter o indivíduo preso ou manter a punição dele, tendo em vista as finalidades da pena. O objetivo da pena não é só retribuição, é também, a pena tem principalmente uma finalidade preventiva. Ora, você perde totalmente o caráter preventivo da pena quando você exclui o crime, por exemplo. Beleza? Ocorre isso também quando você diminui a pena. Quando você diminui a pena é a sociedade dizendo, ó, eu não considero esse crime tão grave quanto eu considerava antes. Então não faz sentido uma pessoa que praticou o crime antes da vigência da norma continuar sendo punido pela pena antiga e a galera que praticar um crime depois dela receber uma pena menor. Então essa lei penal maléfica, ela vai retroagir, benéfica, perdão, vai retroagir. E ela pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser só benéfica, que a gente chama aqui de novacius legis melius ou lex meteor. Provavelmente você não vai encontrar essa expressão nas provas da FGV, que a prova FGV ela não está tão interessada nesses conceitos doutrinários, ela está mais interessada que você saiba aplicar o conceito. Ela vai te contar uma historinha e quer saber se você entende que aquele conceito está ali dentro, tá? Então são expressões que para a FGV não tem relevância quase nenhuma. Então elas podem melhorar a condição do indivíduo ou podem abolir o crime, que é melhorar ao extremo, né? É melhorar ao extremo. Por exemplo, novacio legis melius, ela pode diminuir a pena. Então essa lei vai retroagir. Quer dizer, a pena do indivíduo vai ser recalculada depois da entrada em vigor da nova lei. E o abolício crimes, ele vai excluir o crime, tá bom? Continuando, nós temos uma previsão aqui expressa do abolício crimes no Código Penal no artigo 2º, onde está escrito: ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. É o abolício crimes, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. Galera, se ele está falando que cessou a execução e os efeitos, você tem que entender que o abolício crime se aplica até mesmo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, olha só, o camarada praticou a conduta aqui, realizou o disparo aqui, a vítima morreu, aqui houve a sentença, aqui ocorreu o acórdão do tribunal e aqui a sentença transitou em julgado. Beleza? Depois do trânsito em julgado vem a fase da execução da pena, tá? O processo sai da vara criminal e vai para a VEP, Vara de Execuções Penais. Lá na VEP, o juiz ele vai regular a aplicação da pena do indivíduo. Digamos que uma lei nova entrou em vigor durante a execução da pena, ou seja, após o trânsito em julgado. Essa lei nova terá aplicação a esse fato? Sim, pessoal, ela terá aplicação. Por quê? Porque ela é uma lei penal benéfica. Ela pode ser benéfica ao extremo, que é o abolício crimes, ou seja, excluir o crime, ou ela pode ser benéfica, diminuindo a pena. As duas serão aplicadas, beleza? Se a lei nova surgir após o trânsito em julgado, ou seja, após o processo ser enviado para a VEP, aí nesse caso quem vai aplicar a lei nova é o juiz da execução. Beleza? Aqui, ó, após o trânsito em julgado, é o juiz da execução que irá aplicar a novacio legis melius ou abolício crimes, ou, em português claro, a lei nova benéfica. Show de bola? Então, se a lei nova entrar em vigor ainda durante o trâmite do processo, quem vai aplicar é o juiz da vara criminal. Se a lei nova entrar em vigor após o trânsito em julgado, ou seja, se o processo foi remetido para a VEP, quem vai aplicar a lei nova benéfica será o juiz da execução. Show de bola? Aí vem aqui o parágrafo único, para deixar isso mais claro: a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se ao fato anterior, ainda que decididos por sentença condenatória transitar em julgado. Eu marquei isso aqui porque eu vi bastante pegadinha de prova querendo induzir o indivíduo a erro, dizendo que após o trânsito em julgado você não aplica a lei benéfica. Tá errado. Tá? Aplica mesmo após o trânsito em julgado. Outro detalhe, tá, pessoal? É que o abolício crimes, ele afasta todos os efeitos penais, mas ele não afasta os efeitos extrapenais, tá bom? O que significa? Que ainda cabe indenização por danos morais na esfera civil, por exemplo. Ainda cabe uma punição administrativa. No entanto, não cabem mais os efeitos penais. E aqui são efeitos penais de toda a ordem, tá? Primários ou secundários, não importa, tá bom?
todos os efeitos penais são excluídos. No entanto, não são excluídos os efeitos extrapenais. Mais uma observação é que o abolício crimes, quando nós estudarmos as causas extintivas da punibilidade, nós vamos ver que o abolício crimes é uma das causas extintivas da punibilidade. Show de bola? Só que tem uma exceção, galera, ao abolício crimes, que são as leis temporárias e as leis excepcionais. O que é uma lei temporária e uma lei excepcional? A lei temporária é que ela tem prazo de início e de fim, na sua própria redação. Ó, essa lei vai vigorar entre a data tal e a data tal. E o que é uma lei excepcional? É uma lei para vigorar durante uma circunstância. Por exemplo, enquanto perdurar a guerra, quem cobrar o valor da carne acima de 30% do valor tabelado será preso. Enquanto durar a guerra. Isso é uma lei excepcional, é uma lei que vigorará durante uma situação específica. As duas têm o mesmo tratamento da legislação, qual seja, olha só, isso aqui você precisa entender para você não se confundir, tá? Digamos que a vigência da lei temporária seja entre essas duas datas aqui, ó. Lei temporária. O que acontece, né? Só durante esse período, vamos falar uma coisa bem esdrúxula, só durante esse período peidar é crime. Só durante esse período peidar é crime. Aí o indivíduo, ele solta um pum durante esse período. Logo depois, antes dele ser condenado, antes da sentença dele para o tribunal, depois transitar em julgado, logo depois, a lei temporária perde sua vigência. E lá na frente, no momento da sentença, a lei já não está mais em vigor, já pode peidar à vontade. Se você seguir a lógica da retroatividade da lei benéfica, o que vai acontecer com esse crime? Ele vai ser afastado. Só que tem um porém. Se isso acontecer com a lei excepcional e temporária, pela forma, pelo tempo que dura os processos, as leis temporárias e excepcionais seriam inúteis. De modo que a legislação estabelece, isso é acolhido pela doutrina e pela jurisprudência, que mesmo após o fim da vigência da lei penal temporária, ela continua produzindo efeitos. Então, aqui na sentença, ao invés do juiz usar a lei em vigor durante a sentença, ele vai lá atrás e vai pegar a lei temporária, que foi a lei da data da conduta. Tá bom? Isso aqui a gente chama de ultratividade. A lei penal, ela produz efeitos após o fim da sua vigência. Tá? Mas isso só acontece com a lei temporária e a lei excepcional. Um exemplo de lei temporária e excepcional foi a lei que vigorou durante a Copa, que criminalizou algumas condutas somente durante o período ali da Copa. Após esse período, essas condutas deixaram de ser crime. Foram algumas exigências da FIFA para promover a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014, aquela Copa para esquecer, né, da história do Brasil. Então, galera, essa lei temporária, todas as condutas que foram praticadas contrárias a essa lei durante a vigência dela, ainda que tenham sido julgadas depois, na égide de uma lei nova que não considerava aquela conduta crime, esse julgamento não terá com base a lei do seu tempo, tá? Ela não terá com base a lei do seu tempo. Ela vai ter como base a lei temporária. Bola? E o nome disso na doutrina é ultraatividade. Então, retroatividade, uma lei nova produz efeitos retroativos, ou seja, retroativos em relação ao quê? Ao momento da conduta. O que é ultraatividade? Uma lei velha produz efeitos após a sua vigência. Show? Então, ó, subprincípios do princípio da legalidade. Primeiro deles, reserva legal. Não há crime sem lei. Tem que ter lei em sentido formal. Segundo lugar, lei anterior. Princípio da anterioridade. A lei precisa ser anterior à conduta criminosa. E dois desdobramentos desse princípio da anterioridade são os princípios da irretroatividade da lei maléfica e a exceção a ela, que é o princípio da retroatividade da lei benéfica. Show de bola? Depois, nós temos um quinto desdobramento, tá? Não há crime sem lei anterior que o defina.
Então, a lei ela precisa definir o crime. Se ela precisa definir o crime, ela precisa ser clara e precisa. Ela não pode ser uma lei muito genérica, beleza? E aí, galera, a gente pode extrair daqui alguns desdobramentos, tá? Alguns desdobramentos. Tanto da taxatividade como da reserva legal. Em primeiro lugar, não existe costume incriminador. Os costumes não podem criar crimes. Em segundo lugar, não é possível criar crimes por analogia. Não é possível criar crimes por analogia. Na nossa lei de interpretação, de integração, nós falamos, você não pode confundir interpretação extensiva, interpretação analógica com analogia. São três termos diferentes, beleza? A analogia é uma forma de integração da norma quando tem uma lacuna. Então você pega uma situação parecida e aplica o mesmo raciocínio, quando há uma lacuna. Aqui no direito penal, você não usa analogia para prejudicar, você só usa para beneficiar. A analogia é uma técnica de integração da norma, ou seja, de tapar buraco. Porém, você não pode utilizar para prejudicar, só para beneficiar. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal utilizou uma analogia recentemente para criar o crime de racismo em relação à homofobia e transfobia. O Supremo não disse que estava usando analogia, óbvio que ele não vai dizer isso, porque está errado. Ele reformulou o conceito de raça. E na realidade, galera, é analogia. Existe uma lacuna, existe uma pressão social para criminalizar essas condutas, e o Supremo, ao invés de aguardar o Congresso se manifestar, o Supremo distorce o conceito de raça para, por analogia, criar crime. O que ele fez foi criar um crime por analogia. Ah, mas ele não criou por analogia, ele alterou o conceito de raça. É um subterfúgio para criar crime por analogia. É um subterfúgio. Tá? Mas enfim, só estou dando um exemplo para vocês que o Supremo pode tudo, tá? O princípio da taxatividade mais da reserva legal impedem, vou reforçar, que existam costumes incriminadores, que surjam crimes por analogia, e aí você não pode confundir analogia com interpretação extensiva, interpretação analógica, como eu já disse em outra aula. Interpretação extensiva e interpretação analógica podem. O que não pode é a analogia. Show de bola? Analogia prejudicial, né? Alguns temas menos importantes, que é a combinação de leis penais, depois pesquisem, e continuidade típico-normativa. Eu vou falar dessa segunda aqui, pessoal. Ocorre o seguinte, às vezes, uma norma penal, ela é excluída de um dispositivo, de um artigo, e é transportada para outro. O exemplo clássico é nos crimes lá contra a dignidade sexual, 213, 214 do Código Penal, o que acontecia antes de 2009? Você tinha um tipo penal de estupro, que era o 213, e você tinha um tipo penal de atentado violento ao pudor, que era o 214. No 213, você só tinha a prática de conjunção carnal, quer dizer, cópula vaginal, pênis-vagina. Já no atentado violento ao pudor, você tinha qualquer outro ato libidinoso. Passado o tempo, constatou-se que isso não fazia o menor sentido. Está falando de estupro, estupro é estupro. O que o legislador fez? Ele juntou esses dois tipos penais. Ele pegou a conduta de praticar qualquer outro ato libidinoso, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, e juntou com estupro. Então, o artigo 14 do Código Penal foi revogado, mas a conduta do 14 foi inserida dentro do 13. Quando isso ocorre, você exclui um determinado artigo, mas pega a conduta dele e inclui dentro de outro artigo, no mesmo ato, tá? Não pode ser posteriormente, tá bom? Tem que ser no mesmo momento. Se você faz isso no mesmo momento, você não aplica o abolício crimes. Ocorre um fenômeno contrário, que a doutrina chama de continuidade típico-normativa. Quer dizer, aquela conduta continua sendo uma conduta típica. Ela continua sendo crime. Então não houve o abolício crimes do atentado violento ao pudor. Show de bola? Em relação à extratividade da lei penal, a extratividade é o termo genérico
Extratividade é o termo genérico e se subdivide em retroatividade e ultratividade. Retroatividade, que está a conduta, tá? A referência sempre é a conduta. A lei retroage para abarcar uma conduta que é anterior. Na ultratividade, a lei temporária ou excepcional, ela é utilizada lá na frente, no momento da sentença, no momento do acórdão, para tornar a conduta praticada durante a sua vigência crime, tá? Então, eu poderia dizer que a lei temporária, a lei excepcional e a continuidade típico-normativa são algumas espécies de exceções ao abolício crime. E aí, galera, chegamos na lei penal no espaço, encerramos lei penal no tempo. Eu sei que é bastante informação, tá? Porém, eu tenho certeza que para os próximos assuntos, galera, a gente vai aliviar muito vocês. Lembrando que o nosso estudo é direcionado para a FGV. E a FGV, ela explora muitos detalhes dessa matéria, aplicação da lei penal. É uma matéria em que ela diversifica muito as questões. Tá? Por causa disso, o assunto está um pouquinho extenso. Mas vocês vão ver que existem temas que são gigantes, que ela cobra ali 30% do tema. A gente só vai ensinar 30%. Beleza? Vamos lá. A aplicação da lei penal no espaço. Primeiro vimos a lei penal no tempo. Dentro da lei penal no tempo, estudamos o princípio da legalidade e os seus 5 desdobramentos. É o princípio da reserva legal, princípio da anterioridade, da irretroatividade da lei maléfica, da retroatividade da lei benéfica e da taxatividade. Depois, desenvolvemos melhor o abolício criminis e apresentamos algumas exceções a ele. Como também falamos da lei temporária, da lei excepcional, também mostramos os seus desdobramentos. Show de bola? Vamos agora para a aplicação da lei penal no tempo. Em relação à aplicação da lei penal no tempo, pessoal, melhor dizendo, no espaço, a primeira coisa que você precisa entender é a definição de território. O que é território, pessoal? A lei penal se aplica no Brasil. Esse é o princípio da territorialidade. Você não aplica a lei penal para um argentino que matou outro argentino lá na Argentina. Você não aplica a lei penal para um russo que matou um ucraniano lá na Ucrânia. Você aplica a lei penal para os crimes praticados no Brasil, não importa quem cometeu. E você tem algumas exceções. Exceções em duas direções. Primeiro, aplicação da lei penal para crimes praticados fora do território nacional. A gente chama isso de extraterritorialidade. E você tem algumas situações também em que o crime foi praticado dentro do território nacional, mas você não aplica a lei penal brasileira. São as hipóteses de intraterritorialidade. São crimes praticados por indivíduos que têm imunidade diplomática. Eles vão responder perante a lei do seu país, não perante a lei brasileira. Então, como você tem essas exceções aqui da extraterritorialidade, ou seja, aplicação da lei penal para crimes praticados fora do território nacional, e intraterritorialidade, hipóteses em que nós não aplicaremos a lei brasileira, mesmo o crime sendo praticado no Brasil, nós dizemos que o Brasil adotou o princípio da territorialidade mitigada. Ou seja, quando o crime é praticado aqui no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Quando ele é praticado fora, você não aplica a lei brasileira. E aí você tem as exceções a essa regra, que são a extraterritorialidade e a intraterritorialidade. Show de bola? Então, para entendermos o que é o princípio da territorialidade, primeiro a gente tem que definir o que é território. Como vocês já me acompanham, vocês já sabem que eu sou um exímio desenhista, certo? Eu vou desenhar aqui agora o mapa do Brasil, tá? Esse não ficou muito bom, vou melhorar ele aqui. É o mapa do Brasil, certo? Todo mundo sabe que aqui é o Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que aqui é o Rio de Janeiro, todo mundo sabe que aqui é o Espírito Santo e a Bahia. Aqui, ó, quem que tá aqui? Você conhece bem o mapa e sabe que meu desenho é maravilhoso. É o Rio Grande do Norte. Quem é que tá aqui? É o Amazonas, certo? Então esse aqui é o mapa do Brasil. Galera, o que é o território nacional? É todo o território dentro das nossas fronteiras. E também a coluna de A para cima. Show de bola? Em relação ao mar, galera, também é nosso território aquilo que a gente chama de mar territorial.
tá? Mar territorial. Então, dentro das nossas fronteiras e dentro do nosso mar territorial é o nosso território. Isso inclui tanto a superfície como a coluna de ar em cima. Então, o avião que está passando dentro da nossa fronteira, por exemplo, o aviãozinho está passando aqui, ó. O aviãozinho está passando aqui, ele está dentro do Brasil, tá? Ele está dentro do território nacional. Show de bola? Então, é a área dentro das fronteiras, incluindo aí o mar territorial. Então, olha como é que está aqui. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Isso aqui, galera, ó, sem prejuízo de convenção, regras de tratados internacionais, é para fundamentar a territorialidade, tá bom? Existe a Convenção de Viena, a Convenção de Genebra e outras convenções que estabelecem a imunidade diplomática, tá? De pessoas que trabalham em embaixada e consulados também, cada um com as suas especificidades. Em segundo lugar, nós temos também o território nacional por extensão. Esses lugares, galera, não são territórios, não são considerados território nacional de um ponto de vista natural, tá? Eles são um território nacional de maneira fictícia. E aqui, as duas hipóteses são de embarcação e aeronave. A embarcação brasileira, de bandeira brasileira, quando ela estiver em mares internacionais, em águas internacionais, ali é um território brasileiro. Já a aeronave ou embarcação, sejam de bandeira brasileira, sejam de propriedade do Brasil, estejam a serviço do Brasil, essa embarcação e essa aeronave são consideradas território brasileiro em qualquer lugar onde eles estiverem, mesmo em território estrangeiro. Vamos dar um exemplo. Aqui está o Brasil e aqui está a África, certo? Aqui está o Brasil, aqui está a África. Tem uma aeronave brasileira que está no território nacional. Essa aeronave, não importa se ela é estrangeira, não importa se ela é brasileira, salvo se for uma aeronave de outro país, tá? Uma aeronave privada está no território nacional, ela está no nosso território, ponto. Aplica-se a lei brasileira. Então, por exemplo, uma aeronave da Air France está atravessando o território brasileiro para chegar na Argentina. E um crime é praticado quando a aeronave está passando ali no Paraná. Esse crime, para fins da legislação brasileira, foi praticado no Brasil. Por quê? Porque é uma aeronave privada dentro da coluna de ar que está sobre o nosso território. Então, pessoal, está dentro do nosso território, salvo se for uma aeronave estrangeira, por exemplo, das Forças Armadas de outro país. Mas se for uma aeronave privada de bandeira estrangeira, está dentro do nosso território, o crime é praticado no Brasil para os fins da nossa legislação. Show de bola? Agora, se essa aeronave da Air France, francesa, estiver em mar territorial e o crime for praticado lá não é território brasileiro. Não aplica a lei brasileira. Show de bola? Não aplica a lei brasileira. Vamos pensar agora em aeronaves brasileiras. Se a aeronave brasileira está aqui no Brasil, tranquilo, não tem dificuldade. Se ela está em águas internacionais, ela é território brasileiro por ficção. Show de bola? Ela é território brasileiro por ficção. Agora, se ela está no território de outros países, ali não é território brasileiro. Só tem uma exceção. Qual é a exceção? A aeronave brasileira, por exemplo, o avião do presidente, avião das Forças Armadas, ou embarcação também, que estejam em qualquer lugar, essas aeronaves são território brasileiro. Essa aqui não é território brasileiro. Essa aqui não é território brasileiro. Todas as outras são território brasileiro. Então, se você reparar, ó, a aeronave das Forças Armadas, em qualquer lugar onde ela estiver, é considerado território brasileiro por ficção. A aeronave privada da Oi, da Gol, da Latam, a aeronave privada que esteja no território brasileiro é território brasileiro. E se for de bandeira brasileira e estiver em águas internacionais, é território brasileiro por ficção.
Agora, se estiver no território de outro país, não é território brasileiro. Bola? Deu para entender? Então aqui, ó, tudo aqui é aeronave privada, essa aqui é pública, só que é brasileira. Tudo aqui é território nacional. Bandeira brasileira em águas internacionais é território nacional. Militar brasileiro em águas internacionais continua sendo território nacional. E em território estrangeiro, só a nave militar. Tá? E aqui você inclui também a embarcação. Beleza? Ah, mas quando é que a embarcação vai estar em território estrangeiro? A embarcação não entra na terra. No mar territorial, né, pessoal? País, né? Se a embarcação estiver no mar territorial de outro país, ela for privada de bandeira brasileira, não é território brasileiro. Ela só é território brasileiro se ela estiver em águas internacionais. Show de bola? Vamos apagar isso tudo aqui. Vamos prosseguir. Agora que nós entendemos o que é território nacional, agora que nós entendemos o que é território nacional e território nacional por ficção, vamos continuar. Letra C, extraterritorialidade. Aqui, galera, a gente vai estudar formas de aplicação da lei brasileira para crimes praticados fora do Brasil. Para você entender. O fulano matou o ciclano no Rio de Janeiro. Aplica-se a lei brasileira? Sim. Princípio da territorialidade. O crime foi praticado no Brasil, logo aplica-se a lei brasileira. Fulano matou o ciclano num navio, sei lá, da Petrobras, bandeira brasileira, da Petrobras em águas internacionais. Aplica-se a lei brasileira? Sim. Princípio da territorialidade. Por quê? Porque ali é território nacional por ficção. Ali é território nacional por ficção. Agora, o navio da Petrobras foi levar, sei lá, petróleo lá para a Europa. Está em mar territorial de Portugal. O crime é praticado lá. O fulano mata o ciclano dentro do navio da Petrobras, no território de Portugal. Nesse caso, aplica-se a lei brasileira? Não. Como regra, não. Show de bola? Como regra, você não aplica a legislação brasileira. Por quê? Porque esse crime não foi praticado dentro do território nacional. Só que existem hipóteses em que, mesmo o crime sendo praticado fora do território nacional, você aplica a lei brasileira. Por exemplo, fulano matou o ciclano lá na Inglaterra. Via de regra, não aplica a lei brasileira. Porém, excepcionalmente, você pode aplicar. Essas são as hipóteses da extraterritorialidade. E a extraterritorialidade ela pode ser condicionada, ou melhor dizendo, incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. Vamos começar falando das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada, galera, é a aplicação da lei brasileira para crimes praticados fora do Brasil sem exigir nenhuma condição. Basta que a hipótese esteja aqui dentro. Tá? A primeira delas é crime praticado contra a vida e a liberdade do presidente da República. Então alguém prende o Lula lá na África. Vai fazer uma visita a algum país africano, prendem ele lá. A pessoa que prendeu, ou as pessoas responsáveis pela prisão, todas elas responderão perante a lei brasileira. Independente de condição, qualquer condição. Segunda hipótese, crimes praticados contra o patrimônio e a fé pública da União. Da União, Estado, Distrito Federal, município, administração direta e indireta, tá? Conforme você estudou lá conforme você estudou lá no direito administrativo. Tem os 3 entes federativos, mais o Distrito Federal, administração direta. Você tem a fase, que é a administração indireta, certo? Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Todas essas estão incluídas aqui. Exemplo, o camarada criou uma impressora de real lá no Paraguai. Apesar dele ser paraguaio, apesar dele estar dentro do Paraguai, ele responde perante a lei brasileira. Por quê? Extraterritorialidade incondicional. Ele está praticando crime contra a fé pública. Ou ele pode, por exemplo, roubar uma embaixada brasileira. Aí, nesse caso, ele responde pela legislação brasileira, porque ele está praticando um crime contra o patrimônio da União. Terceira hipótese, crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. Nós vamos estudar os crimes contra a administração pública. São os últimos capítulos, é o último capítulo dos crimes no nosso Código Penal. Então, por exemplo, um servidor de uma embaixada, ele se apropria de bens da embaixada, ele pratica o crime de peculato. Ele vai responder perante a legislação brasileira. Agora, se um servidor da embaixada brasileira
Eu não vou falar de embaixada, embaixada complica muito por causa da intraterritorialidade, tá? Mas enfim, o camarada é das Forças Armadas do Brasil, tá adido em outro país e lá ele subtrai coisas das Forças Armadas. Está praticando um crime de peculato, e ele vai responder perante a lei brasileira, apesar de ter praticado o crime no exterior, ele vai responder perante a lei brasileira, porque essa é uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Avançando, genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essas são as 4 hipóteses, tá? Eu recomendo que você as memorize, tá bom? Por quê? Porque tem as hipóteses de extraterritorialidade condicionada e hipercondicionada. Elas são mais difíceis, porque além de você memorizar as hipóteses, você também tem que memorizar as condições. Então, o que eu aconselho? Se você memorizar a incondicionada, você já vai acertar quase todas as questões do tema. Então, memorize a incondicionada e fique feliz com isso. Se você conseguir, você memoriza a condicionada também. Beleza? A condicionada, eu não vou ficar desenvolvendo com vocês, galera. Eu não vou ficar lendo. Aqui é leitura e memorização. E a hipercondicionada é quando um estrangeiro praticar crime contra um brasileiro fora do Brasil. E aí, além de cumprir os 5 requisitos, as 5 condições da condicionada, ele também tem que acrescentar mais 2, tá? Então foi pedida ou foi negada a extradição e requisição do ministro da Justiça. Aqui eu quero só que você tenha uma seguinte observação, a pegadinha de prova, tá? Que a FGV já fez. Eu estou colocando aqui porque a FGV já fez. Tá bom? Não confunda. Genocídio, quando praticado por brasileiro ou pessoa domiciliada no Brasil. Aqui eu estou diante de uma extraterritorialidade incondicionada. Tá? Extraterritorialidade incondicionada. Com crimes praticados por brasileiros. Galera, crimes praticados por brasileiros é hipótese de extraterritorialidade condicionada. Ou seja, além de ser brasileiro, tem que preencher também os outros 5 requisitos. E, por fim, crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Aqui o brasileiro é a vítima. Aqui o brasileiro é a vítima. Nesse caso, nós estamos diante da hipercondicionada. Bola? Então aqui, ó, condicionada, são 5 condições. E aqui a hipercondicionada, que são 7. 5 da condicionada mais 2. Show de bola? Não confunde essas 3 hipóteses aqui, porque tudo envolve brasileiro. Falou brasileiro, se já confunde, tá? Não confunda. Incondicionada é só no genocídio. Condicionada é quando o brasileiro pratica. E hipercondicionada é quando o brasileiro é vítima. Outra coisa que você não pode confundir também é a diferença de território nacional por extensão, por crime praticado em aeronave ou embarcação brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Isso aqui, galera, é a terceira hipótese de extraterritorialidade condicionada, tá? O que acontece? Olha só, quando um crime é praticado numa embarcação em águas internacionais, ali é considerado território brasileiro, por ficção. Ali é Brasil. Tá? O crime foi praticado no meio do Oceano Pacífico. Ali é Brasil se a embarcação é brasileira. No entanto, se estiver dentro do território de outro país, a legislação brasileira só será aplicada se o caso não for julgado nesse outro país. Por exemplo, a embarcação da Petrobras que está passando ali na costa de Portugal para levar petróleo para a Europa. Essa embarcação, for praticado um crime ali dentro, ele está sendo praticado dentro do território português. Em águas internacionais, no meio do Atlântico, é Brasil por ficção. Na costa de Portugal, ali nesse caso, já é um crime praticado no território português. Essa morte ali dentro do navio da Petrobras vai ser julgado no Brasil ou em Portugal? A princípio em Portugal. No entanto, se o crime não for julgado em Portugal e os outros 5 requisitos forem preenchidos, aí esse crime vai ser julgado aqui no Brasil. Então aqui, ó, você não pode confundir. Em águas internacionais, barco privado, tá? Em águas internacionais é território brasileiro. E quando ele está em território de outro país, quando ele está na costa de outro país, aí nesse caso o crime só será julgado pelo Brasil se ele não for julgado no país onde a embarcação está passando. Bola, embarcação ou aeronave.
Outra coisa que a FGV gosta de cobrar também, esse tema FGV ela aperta, pessoal, ela aperta. Ela cobra uma grande variedade de assuntos, tá? Um tema que a FGV gosta de cobrar também é acerca da comutação da pena. O que que acontece? Na extraterritorialidade incondicionada, a pena cumprida no estrangeiro, ela bate na pena aplicada no Brasil. Eu não sei se você lembra, na extraterritorialidade incondicionada, não importa se o indivíduo foi absolvido, foi condenado lá no exterior. Por exemplo, ele subtraiu bens da embaixada brasileira. Ele pode ser, por exemplo, a embaixada lá na França. Ele pode ser condenado pela lei francesa e pode ser condenado pela lei brasileira. Ele vai ser condenado pelos dois. E aí lá na França ele foi condenado a 3 anos, e aqui no Brasil ele foi condenado a 5. Lá na França ele cumpriu 3 anos, se ele pisar no território nacional brasileiro, ele vai ter que cumprir mais 2. Porque você tem a comutação da pena, você diminui a pena que ele cumpriu lá na pena daqui. E se as penas tiverem naturezas diferentes, a pena de lá atenua daqui. Por exemplo, lá foi aplicado multa, aqui prisão. A pena de multa lá vai implicar, vai servir como se fosse um atenuante da pena de prisão aqui no Brasil. Tá bom? Essa é a redação do artigo 8º. Só que esse artigo 8º ele está se referindo à extraterritorialidade incondicionada, que é quando o indivíduo pode ser condenado nos dois países. Lá fora, onde ele praticou o crime, e no Brasil. Beleza? Como é o caso desse exemplo do indivíduo que roubou a embaixada brasileira. Só que existe também a hipótese de extraterritorialidade condicionada, em que o indivíduo, se ele for condenado lá no estrangeiro, cumprir pena lá, ele não pode ser nem julgado aqui no Brasil, porque uma das condições é justamente ele não ter cumprido pena lá fora. Se ele cumpriu pena lá fora, acabou. Por exemplo, o cara roubou a embaixada brasileira. Lá na França, ele recebeu a pena de 1 ano. Aqui ele seria condenado a pelo menos 4. Se tivesse de mão armada, aí pelo menos 5. Se ele cumprir 1 ano lá, esquece a pena no Brasil, tá? Tá condicionada. Agora, na incondicionada, não. A pena que ele cumpriu lá fora diminui na pena aqui dentro. Eu sei que é muita informação, mas eu tenho que te preparar para fazer FGV. Felizmente, eu não posso te aliviar numa matéria que a FGV não alivia, tá bom? Lugar do crime. Lembra do luta? Lugar, teoria da ubiquidade. Agora que você entendeu o que é território nacional, o camarada enviou a bomba da Argentina, explodiu no Brasil, matou um brasileiro aqui. Primeiro ponto. Ele praticou o crime no território nacional? Para definir isso, eu tenho que saber a teoria da ubiquidade. O resultado não ocorreu aqui? Sim. Então ele praticou o crime em território nacional. Então aqui eu nem vou falar de extraterritorialidade, tá, galera? Aqui nem se fala em extraterritorialidade. Agora, ele enviou uma bomba no estado da Argentina e matou um brasileiro que estava em outro estado na Argentina. Ele praticou o crime no território nacional? Aqui no Brasil? Não. Porque a ação e a omissão ocorreu na Argentina e o resultado ocorreu na Argentina. Pode ser que aplique a legislação brasileira nesse caso? Depende. Aí eu vou verificar se é uma das hipóteses de extraterritorialidade. Show de bola? E por fim, não confunda, tá? Não confunda. Teoria da ubiquidade para definir o país onde o crime foi praticado com o lugar do crime para definir a competência territorial lá do CPP. Galera, lá no CPP você define a competência territorial a partir do resultado. A partir do resultado. Beleza? Já na teoria, já para definir o país, você usa a teoria da ubiquidade. Quando eu quero definir se o crime foi praticado no Brasil ou não, teoria da ubiquidade. Quando eu quero entender se o crime tem que ser julgado no Rio de Janeiro ou em Niterói, aí eu adoto a teoria do resultado. Então, são aplicações diferentes. Aqui, aplicação para definir qual é o país onde o crime foi praticado. Aqui, para definir qual comarca ele será julgado. Bola? São teorias diferentes com aplicações diferentes. E aí, galera, entramos na eficácia da lei em relação às pessoas. Aqui eu estou falando das imunidades. Aqui, galera, eu não vou aprofundar, tá? Por quê? Imunidade diplomática. O que você precisa saber? É que as pessoas que trabalham em embaixadas, elas possuem imunidade diplomática. Mesmo praticando um crime no Brasil, ela não vai responder pela legislação brasileira. Ela vai responder perante a legislação do país dela. Da mesma forma quem trabalha em consulado. Só que do consulado, a atividade dos cônsules precisam estar relacionado, para ter essa imunidade, precisa estar relacionado com as atividades de cônsul. Se não tiver relacionado,
Aí ele responde perante a lei brasileira. Existem alguns detalhamentos disso aqui, tá, galera? Mas isso está lá no, salvo engano, na Convenção de Genebra. Salvo engano, o nome é esse, tá? Então, a imunidade diplomática é uma das hipóteses de intraterritorialidade. Um crime é praticado no Brasil, mas a lei que vai se aplicar a esse crime é a lei estrangeira. Então, o embaixador que praticar um crime aqui no Brasil vai responder perante a lei do país dele, tá bom? E existem as imunidades parlamentares. Esse tema aqui, galera, eu quero debater, eu quero ensinar vocês lá em direito constitucional. Eu não vou ficar chovendo no molhado. Vou ensinar lá, vou ensinar aqui. Não deixe de assistir a aula de direito constitucional, que fala sobre os congressistas, e lá nós vamos falar de maneira mais apropriada das imunidades. Beleza? Vamos ver as imunidades absolutas, também chamada de imunidade material, é a imunidade de fala, de opinião, algo que está sendo muito relativizado no Brasil de maneira até arriscada. Unidades relativas, que são as imunidades processuais e prisão, beleza? Vamos ver como elas alcançam os deputados estaduais e como elas alcançam os vereadores, lá em direito constitucional. Depois nós temos as disposições gerais no Código Penal, que são assuntos que outras bancas cobram, o FGV não cobra isso aqui, mas você tem que ler, né? Pode deixar de ler. E quais são os temas principais? Eu uso isso aqui para fazer uma breve retrospectiva da aula. Primeiro, princípio da legalidade e seus desdobramentos. Quais são os desdobramentos do princípio da legalidade? Princípio da reserva legal, não há crime sem lei. Segundo lugar, princípio da anterioridade, sem lei anterior. E aí, da anterioridade, eu extraio a irretroatividade maléfica e a retroatividade benéfica. E, por fim, que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Esse definir aqui dá aso à aplicação do princípio da taxatividade. E juntando reserva legal com taxatividade, nós extraímos que só lei pode criar crime, medida provisória não cria, Constituição não cria, Tratado Internacional não cria, costumes não criam crimes e a analogia não cria crimes. Lembrando que você não pode confundir analogia com interpretação analógica e interpretação extensiva. São coisas distintas. A analogia não cria crime. Show de bola? Depois, nós temos lei nova e crime permanente. A FGV gosta de cobrar isso aqui, tá? Nem outras bancas, às vezes, nem cobram isso aqui. Salvo engano, a súmula 711 do STF. E a lei nova, mesmo sendo prejudicial, se ela entrar em vigor durante a permanência do crime, essa lei nova tem aplicação. Porque ela não está retroagindo. Lembra que a referência é a data da conduta? Se a conduta se protrai no tempo, e a lei nova entra em vigor durante a conduta, ela não está retroagindo. A referência é a conduta, tá bom? Depois nós temos o luta. Galera, começou a fazer uma questão que você percebe que o examinador quer saber em qual país o crime foi praticado, ou você percebe que o examinador quer saber em que momento o crime foi praticado, você já anota na prova. Luta. Já anota para você não esquecer. A luta é um mnemônico que precisa habitar na tua mente. Aí no dia da prova, escreve na prova. Não aposta na memória. O mnemônico é fácil. Então coloca lá na tua prova, faz a marcação. Ó. É tempo do crime? Teoria da atividade. É lugar do crime? Teoria da ubiquidade. Show de bola? O abolício crimes, lembrando que ele exclui os efeitos penais, mas não exclui os efeitos extrapenais. E ele é aplicado pelo juízo da execução, mesmo após o trânsito em julgado. É aplicado pelo juízo da execução. Ele é uma das causas de extinção da punibilidade. Show de bola? E, por fim, compensação de penas na extraterritorialidade incondicionada, quando o indivíduo cumpre uma pena igual lá no exterior da que foi aplicada aqui no Brasil, a pena de lá bate na daqui. Quando as penas forem diferentes, a pena de lá serve como atenuante à pena de cá. Beleza? E aí eu sempre deixo para vocês aquela frase de incentivo, e a frase de incentivo de hoje é um versículo bíblico. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Essa é a lei da semeadura. Se você estudar muito, você vai aprender muito. Se você estudar pouco, você vai aprender pouco. Se você vai se esforçar muito,
tenho certeza que seus resultados serão muito bons. Se você se esforçar pouco, seus resultados serão curtos. Essa é a palavra de incentivo que eu quero deixar para vocês. Estudem, se esforcem. Tenho certeza absoluta que vocês vão alcançar o sonho de vocês da aprovação através da dedicação. Um abraço.